irmãos. Temos estudado a difícil carta de Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. É uma carta de repreensão, é a única carta que Paulo escreve que ele não começa com elogio. Ele não faz nenhum elogio aos Gálatas, pelo contrário, ele tem muitas críticas. Nós gostamos muito de elogios e detestamos críticas, não é? Eles estavam recebendo essa crítica, não porque o apóstolo Paulo estava pegando no pé deles, não porque o apóstolo Paulo tinha alguma coisa contra algum deles, e como se diz, estava de marcação. Não, o apóstolo Paulo, ele estava realmente admirado como que eles tinham aprendido a graça do Senhor, ou seja, que nós somos salvos através de um favor imerecido do Senhor. O grande amor do Senhor para com as nossas vidas. Eles foram ensinados que eles não deveriam fazer absolutamente nada para a salvação. No entanto, agora eles estão tentando viver a vida cristã como se eles conseguissem. Eles estão tentando se aproximar de Deus através das regras próprias. Isso é chamado legalismo. As pessoas, no decorrer de toda a história, têm feito regras para se aproximar diante de Deus. Admira-nos também porque muitas pessoas não aceitam o Evangelho, sendo que ele é tão fácil de entender e tão necessário para a nossa vida, e tão, ou seja, ele é a única resposta que o ser humano teria para suas dúvidas. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Então, nós nos admiramos também porque não existem mais pessoas que creem nessa verdade. Bom, as respostas podem ser muito complexas, podem ser difíceis, mas talvez uma resposta bem simplória é esta: é porque é muito fácil. É muito simples aceitar que eu sou um pecador e que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz e me salvar. É muito simples, é só isso, só isso. Uma criança pode entender. Eu já tenho testemunhado, e vocês também, muitos de nós nos próprios lares, crianças com 3, 4, 5 anos de idade compreendendo a mensagem de salvação. Mas o homem é tão legalista, inclusive no meio evangélico, que há pessoas que não acreditam em conversão de criança. Por quê? Elas ainda não entendem todas as regras. Mas quem diz que existem regras? Todas as regras. Então o apóstolo Paulo está falando para esses irmãos, os Gálatas, que eles deveriam voltar ao Evangelho que eles aprenderam, da graça do Senhor, do favor imerecido. Algumas pessoas já têm me perguntado durante esses estudos, não há o perigo de o crente relaxar? Eu falei, claro que há. Há muito perigo disso. Há um perigo de alguém pegar todos esses ensinamentos e achar que agora não precisa fazer mais nada na obra de Deus, que ele não precisa fazer mais nada para melhorar o seu caráter, que ele não precisa buscar santificação, porque já somos salvos e é tudo de graça e Deus não está exigindo nada. E talvez eles parariam até de dar ofertas, porque nem precisa mais dar ofertas. Deus me aceita de qualquer jeito. Então é claro que há o perigo, mas eu diria que quem está vivendo desta maneira, ele nunca entendeu a graça do Senhor. Quando eu recebo a graça do Senhor, entendo a graça do Senhor, a minha alegria, o meu desejo é servir um Deus tão maravilhoso. Não porque alguém está me empurrando, mas porque o amor de Cristo me constrange. Eu sou levado a amar e a servir ao meu Deus.
É interessante como no Velho Testamento, em Levítico, nos ensina a respeito do servo da orelha furada. Era aquele escravo que servia, e na lei dos hebreus só podia ter um escravo por 6 anos. No 7º ano era o tempo da alforria, ele era obrigado a liberar aquela pessoa de sua escravidão. Mas alguns escravos eram tão gratos ao seu senhor, que ele falava: não quero sair daqui nunca mais, eu sou teu, eu quero ser teu escravo para sempre. Então Deus providenciou uma maneira para isso. Era para aquele escravo se submeter a um ritual, em que ele chegava até a porta, e ali naquela madeira da porta ele colocava o lóbulo, pontinha da orelha, né? Ele colocava a orelha ali, e eles então iam furar a orelha dele, e ele ia ficar com a orelha furada. Aquilo representava que ele era um servo voluntário para sempre. É o servo da orelha furada. Tenho visto as irmãs aqui de orelha furada. Talvez tenham alguns homens também, né, de orelha furada aqui. Não usam brinco, né, mas um dia usaram. Mas tem a orelha furada. Mas não é essa orelha furada que nós estamos falando. E nós não estamos também incentivando ninguém a furar a orelha. Nós estamos incentivando a fazer como aquele servo. Ele viu no seu Senhor um Senhor amoroso. E ele, em vez de ficar livre da sua escravidão, ele falou: eu quero servir a esse meu Senhor para sempre, voluntariamente. E aqui está a prova que eu sou servo dele. Não sou servo de mais ninguém. Não é bonita essa ilustração? Então, quando você entende a graça do Senhor, você não está servindo ao seu Senhor porque você está num regime de lei, legalismo, regras, ordens, normas, mas você está servindo ao Senhor de todo o coração. Porque você sabe que o que Ele fez para você, nunca você vai pagar. Mas Ele é tão amoroso, tão bondoso, que eu quero servir esse Deus por toda a minha vida e o servirei por toda a eternidade. Amém? Você é um servo de orelha furada? Então a graça do Senhor é salvadora. A graça do Senhor é insubstituível. Nada pode trocar a graça do Senhor. A graça do Senhor é transformadora. A nossa vida tem que ser transformada. Então, se alguém está pensando: agora eu vou pecar, eu vou fazer o que eu quiser, porque lá na minha igreja a gente pode fazer o que quiser, eu diria: sua vida nunca foi transformada pela graça do Senhor. E não tem como você não ser escravo. Ou você é escravo do mundo e do diabo, ou você é escravo do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos escravos, de uma forma ou de outra. E agora nós vamos estudar o capítulo 2 de Gálatas até o versículo 10. O apóstolo Paulo, ele se converteu, recebeu do Senhor durante 3 anos no deserto da Arábia as instruções da palavra do Senhor, de como deveria proceder para dirigir a igreja. Ele ficou em Jerusalém só 15 dias, ele não aprendeu a palavra de Deus com ninguém, ele aprendeu diretamente do mestre dos mestres, o Senhor Jesus. Então ele foi para a terra natal dele, na Cilícia, e depois ele voltou, e é isso que nós vamos estudar, versículo 1 do capítulo 2 de Gálatas, e vamos ver, estudar hoje sobre a graça libertadora. A graça do Senhor nos liberta do ensino dos falsos irmãos. Sabia que existem falsos irmãos? Existem os irmãos verdadeiros. O irmão Jonas nos incentivou a nos cumprimentarmos. Nós nos cumprimentamos como irmãos em Cristo. Mas existem aqueles que são falsos irmãos. A graça do Senhor nos liberta dos falsos irmãos. E a graça do Senhor nos liberta
de viver da aparência, que esse tem sido, talvez tenha sido a maior escravidão de todas as pessoas, viver de aparência. Então vamos ver esses versículos. Versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Então o apóstolo Paulo, depois que ele passou na terra natal dele, certamente evangelizando a família dele, falando de Cristo para eles, ele volta para Jerusalém, depois de 14 anos. E ele leva alguém que ele conheceu, alguém que foi muito receptivo para ele, Barnabé. Barnabé também era conhecido como um apóstolo. E ele leva também outro, que era o discípulo dele, Tito, 2 cooperadores na obra do Senhor. Ele vai visitar a igreja de Jerusalém, uma vez que ele nunca esteve lá, só por 15 dias, como crente, e agora ele vai estar entre os irmãos. Versículo 2. Subi para Jerusalém, Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. O apóstolo Paulo vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele vai porque ele recebeu uma revelação do Senhor. Nós não vivemos hoje de revelação, nós já temos a palavra de Deus que é a nossa revelação. Nós, quando temos algum projeto em mente, nós levamos ao Senhor, para que Deus abençoe, dirija e confirme se é o objetivo dele nas nossas vidas. Uma igreja, quando tem um projeto, começa sempre no coração de uma pessoa, ou de um grupo, através da oração. E a partir disso, então, a igreja começa a se movimentar em oração. Será que é isso que Deus tem para nós? A igreja não faz todas as coisas só porque são coisas boas. A nossa igreja poderia estar envolvida em muitos ministérios, poderia estar envolvida com muitos missionários, mas além de nós não termos a condição financeira, essa não é a principal razão. A principal razão é, quando Deus nos dirige para um projeto, Ele vai nos mostrar claramente, através das circunstâncias. Então, se você não faz alguma coisa por falta de dinheiro, eu digo, não é assim que nós vivemos. Nós lemos um versículo, um capítulo de quantos versículos, Alex? 36, 38 talvez, em Hebreus. E eles repetem muito, pela fé. Então não é a falta de dinheiro que segura o servo de Deus de fazer a obra dele, mas nós andamos pela fé. E o apóstolo Paulo também andava pela fé. Ele recebeu de Deus a direção, a revelação para ir até Jerusalém e ensinar os irmãos. E ele foi e ele mostrou para eles o que ele pregava para os gentios, aqueles que não são judeus. Mas o apóstolo Paulo ele foi diretamente para aqueles que tinham maior influência. Nós sabemos que há muitas pessoas que têm boa intenção, mas elas são enganadas por líderes, porque líderes têm muita influência. Tem pessoas em igrejas ruins que são pessoas que querem sinceramente aprender a palavra de Deus, mas os seus líderes são maus, são gananciosos, pregam outro evangelho. E o apóstolo Paulo foi diretamente para os líderes, para pessoas de influência. E eu gostaria de falar para todos vocês que têm influência em algum lugar, que você precisa aprender a palavra de Deus, porque é só a palavra de Deus que liberta as pessoas da ignorância em que elas vivem. E o apóstolo Paulo ele não queria fazer um trabalho em vão, por isso ele procurou as pessoas de maior influência. Versículo 3: Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Deus deu uma ordem para Abraão, no Velho Testamento, que todas as famílias dos judeus, do povo que viria, deveria circuncidar o menino, ao 8º dia. E os judeus fizeram isso como
obediência ao Senhor. Deus queria que fizessem isso, mas agora, na época da igreja, Deus não quer mais que faça. Nós não devemos incentivar, e ninguém deveria incentivar a isso. Por quê? Se alguém quiser pensar que pode agradar a Deus fazendo alguma coisa externa, está completamente errado. E Paulo, ele ia falar com judeus que estavam ensinando para as pessoas: vocês aceitem a Jesus, mas vocês sigam as regras de Moisés. E não é esse o Evangelho. É somente Jesus pela fé. E Paulo, que levou Tito juntamente consigo, ele não circuncidou Tito. E Tito não era circuncidado. E logo alguém iria falar: mas você está andando com alguém que não segue as nossas regras. Porque Paulo não vai ensinar que tem que seguir regra alguma para servir a Deus, para a salvação. A regra que nós seguimos é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. É o que a palavra de Deus nos ensina. E claro, crer em Cristo Jesus como Salvador. Essa é a nossa regra, é a regra de fé que nós temos. Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Meus irmãos, muitas pessoas são escravizadas pelos falsos irmãos. Quem são os falsos irmãos? Nós não devemos julgar as pessoas com um juízo temerário, ou seja, com um juízo precipitado, mas a palavra de Deus nos dá muitos exemplos que, a partir das atitudes das pessoas, nós julgamos o que elas estão pregando, se é correto ou não. Então, eu não estou julgando pessoas com calúnias. Eu estou simplesmente dizendo, segundo a palavra de Deus, que quem colocar regras para seguir ao Senhor Jesus não está seguindo a palavra de Deus. A Bíblia nunca ensinou que numa mensagem eu tenho que colocar um copo de água na minha frente, para depois de ouvir aquela mensagem, beber o copo de água. Nunca. Então, quem está ensinando isso, está ensinando algo muito parecido com feitiçaria, mas muito longe da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca ensinou que para você ser abençoado, você tem que trazer uma rosa, ou um lenço, ou a roupa de alguém, ou seja lá o que for. Essas coisas são coisas de homens. Essas coisas escravizam. Encontrei uma pessoa que estava muito aflita por um problema que ela estava passando. Mas ela disse que ela estava numa corrente e ela tinha certeza que ela ia sair vitoriosa. Ela estava tentando não faltar em nenhuma daquelas programações, porque através daquela corrente de oração, fazendo tudo o que estão mandando, então ela ia adquirir a bênção do Senhor. Mas por que as pessoas estão fazendo isso? Porque elas não estão pensando em Deus, elas estão pensando em si mesmas. As pessoas não querem Deus, elas querem dinheiro, saúde e felicidade. Mas a palavra de Deus nos diz que a graça do Senhor Jesus é suficiente, totalmente suficiente para mim. Então eu não preciso ficar me amarrando, não preciso ficar preso, escravizado, acorrentado com nenhum tipo de regra de homens. Eu não preciso fazer o que eles estão mandando eu fazer. E dizendo que eu só serei abençoado se fizer isso. Hoje pela manhã conversava com alguém que estava frequentando um grupo, mas achou que estava muito errado, porque o líder estava dizendo que só viria a bênção se ele desse mais dinheiro. Desse mesmo grupo, eu ouvi alguém que já estava muito desanimado, porque deram para ele um carnezinho de oração. E disse que ele tinha que pagar mensalmente aquele carnezinho. Se ele atrasasse um mês, então naquele mês, aquele líder não ia orar por ele. Então as pessoas estão sendo escravizadas
com falsos irmãos. Por que falsos irmãos? Eles nem deveriam ser chamados de irmãos. Pois é, mas eles são chamados falsos irmãos porque pessoas confundem esses grupos conosco que ensinamos a palavra de Deus. Então eles são falsos irmãos. Eles não são salvos, eles não são irmãos em Cristo. Eles podem até expulsar demônios e fazer chover, se fosse possível. Mas um dia eles vão ter que encontrar com o Senhor. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. E eles vão até dizer: mas em teu nome nós expulsamos demônios. São falsos irmãos. A graça do Senhor é libertadora, ela nos liberta de falsos irmãos. Se há alguém aqui preso por falsos irmãos, obtenha, busque a graça do Senhor. Porque com a graça do Senhor você não precisa ficar ligado a nenhum grupo, a nenhuma falsa doutrina. A graça do Senhor é libertadora. Eu não me canso de falar isso. Eu gostaria que todas as pessoas fossem livres, libertas. Mas há pessoas que andam, parece que com uma corrente no pé e uma bola de ferro de 10 quilos, tentando arrastar. E tudo isso usando a palavra do Senhor, dizendo: eu ainda chego lá. Elas estão escravizadas. A graça do Senhor nos liberta da falsa aparência, ou de viver de aparência. Versículo 6. Ou melhor, versículo 5. Aos quais, quer dizer, aos falsos irmãos, nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O apóstolo Paulo falou: não me submeti a essas pessoas nem por uma hora. É claro, ele não se submeteu nem por um minuto, mas ele está dizendo que nem um pouquinho ele foi enganado por essas pessoas. Meus irmãos, eu me preocupo às vezes com pessoas que fazem a seguinte pergunta: tal pessoa recebeu uma revelação, ou disse que recebeu uma revelação. Aí ela caiu no chão, depois ela falou em línguas. Pastor, será que é de Deus? Eu me preocupo com esse tipo de pergunta. Eu sei que há pessoas que não têm base nenhuma da palavra de Deus e precisam aprender a palavra do Senhor. Mas o fato de você estar em dúvida se essas manifestações, sabe-se lá do que ou de quem ou da onde vêm essas manifestações, só o fato de você ficar em dúvida se isso é de Deus ou não, você já está escravizado. Você já foi apanhado pelo pregador do televisor, pelo pregador que está tentando enganar e tirar, roubar a sua fé em Cristo Jesus. Porque eu não deveria estar escravizado. Devo ou não colocar o copo de água em cima do televisor e depois beber? Devo ou não? Se você está fazendo essa pergunta, você já está escravizado. Tanto faz você colocar o copo ali ou não colocar, você já está escravizado. E você precisa da graça do Senhor para se libertar dessa escravidão. O apóstolo Paulo, ele não titubeou, ele não ficou em dúvida, ele não se submeteu, ele já disse que são falsos irmãos. Uma pausa aqui no nosso estudo, eu gostaria de dizer que, embora são falsos irmãos, nós não os odiamos. Isso é muito importante. Nós não pregamos uma religião de ódio. Nós oramos para que eles saiam da ignorância deles. E sei que, vamos dizer, humanamente é impossível, não é quase impossível, é impossível. Humanamente eles não saem disso. Eles só saem se a graça de Deus os alcançar. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. É interessante que o apóstolo Paulo, ele estava tão firme na palavra de Deus,
que ele não era iludido pela aparência do homem, porque Deus não vê como o homem vê. Nós somos muito levados à aparência das pessoas. O povo de Israel queria um rei. Começaram errado, porque não era nem para pedir um rei, porque o rei deles era Deus. Mas eles queriam um rei. E quando eles pediram um rei, depois eles foram escolher o rei. O rei que eles quiseram era um rei de um porte físico alto, agradável aos olhos de ver aquele homem. Já pensou ter um rei desse? Todo mundo vai ficar com inveja. As nações têm rei, mas é tudo feinho, aqueles reis já velhos, né? Esse aqui não, esse é um rei bonitão. Mas Deus já tinha rejeitado aquele bonitão. Porque Deus não olha a aparência do homem. Aqueles que vivem de aparência, eles se preocupam mais com a aparência do que com o caráter. E nós deveríamos desenvolver mais o nosso caráter do que a nossa aparência. E as pessoas estão tão preocupadas em agradar aos outros, em mostrar aquilo que não são. E o apóstolo Paulo diz: quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, isso não me importa, porque Deus não olha a aparência, Ele não aceita a aparência do homem. Como você está vivendo? De aparências? Há pessoas que vivem de aparência, e você não sabe se eu vivo de aparência se você não conhecer profundamente a minha vida. Se você não conhecer o meu dia a dia, você não sabe da maneira como eu vivo. Assim, eu não te conheço simplesmente pela aparência. Portanto, meus irmãos, a graça do Senhor, ela está além da aparência das pessoas. O apóstolo Paulo disse: para mim eles não são coisa nenhuma, não me acrescentaram nada, porque o que eu recebia do Senhor. Meus irmãos, se alguém está vivendo de aparência, ou se alguém está vivendo dependendo de falsos irmãos, infelizmente, você está recebendo, mas não está adiantando nada. E eu me pergunto, essas pessoas que estão buscando a tal bênção, por que elas nunca conseguem a tal bênção? E você pergunta, elas falam: eu chego lá. E elas estão gastando o dinheiro delas, gastando sua energia, sendo enganadas. E elas estão se afastando de Deus cada vez mais. Esse é o evangelho legalista. Versículo 7, o apóstolo Paulo diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, em outras palavras, ajudando os irmãos a entenderem, esse versículo está dizendo: Paulo se tornou um pregador entre os gentios. Não é que ele escolheu, acabou sendo assim. Deus o dirigiu para pregar para aqueles que não eram judeus, porque os judeus o apedrejaram, o expulsaram, o odiaram. Mas Pedro, ele passou a ser muito bem aceito pelos judeus. Então, um pregava para um grupo, o outro pregava para outro. E o apóstolo Paulo diz também, versículo 8: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, no meio dos judeus, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Veja como é a graça do Senhor. Qual missionário vale mais? Um que prega para os árabes ou um que prega para os índios? Um que prega para os judeus ou um que prega para os chineses? Um que prega para os africanos ou um que prega para pessoas na Alemanha, na Europa? Quem vale mais? Nós não fazemos esse tipo de pergunta, porque a palavra de Deus diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Não importa onde. Então, meus irmãos, tanto Pedro quanto Paulo são agraciados, são abençoados pelo Senhor. E é assim que nós devemos ver. Nós não devemos ver a aparência das pessoas, mas devemos ver o que Deus está fazendo na vida deles. Nós temos o nosso missionário pastor João Melo. Nós temos muita alegria com aquele irmão. Por quê?
nós vemos a graça do Senhor sobre a vida dele. Aquilo que Deus está fazendo por intermédio dele. E nós vimos só um pouquinho daqui na semana passada. E por falar nisso, ele mandou um abraço a toda a igreja, agradeceu por tudo que a igreja tem feito. Saiu daqui numa noite, 10 horas da noite, chegou lá 8 horas da noite, numa boa viagem. Deus supriu tudo, ele está muito contente pela igreja. Versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os judeus, ou para a circuncisão. Então veja, quando o povo de Deus trabalha em harmonia, quando o povo de Deus não está envolvido em brigas, em guerras espirituais, eu já falo em línguas e o outro ainda não fala em línguas, eu já sei expulsar demônios e o outro, se tiver um endemoniado, ele tem que me chamar, porque ele não consegue expulsar. Agora eu não estou inventando, estou dizendo em coisas que existem, em grupos que estão lutando uns com os outros, para ver quem é melhor na obra de Deus. Mas o apóstolo Paulo disse que eles conheceram a graça. Veja, a graça que foi dada. Não é que Paulo era bom, Pedro era bom, mas porque Deus é bom. Porque Deus estava usando grandemente esses irmãos. Veja que os líderes da igreja os receberam. Tiago, Cefas, que é Pedro, tá bom? Cefas é Pedro, e João. Eles receberam, estenderam para ele e para Barnabé a destra, quer dizer, a mão direita, é uma forma de dizer, eles acolheram, receberam, tanto Paulo quanto os outros irmãos. E Paulo foi pregar para os gentios, os outros irmãos para os judeus. Então veja que a obra do Senhor, quando todos reconhecem a graça do Senhor, não há inveja, não há brigas, mas há harmonia e edificação do corpo de Cristo e almas que são salvas. Irmãos, há muitos lugares onde passam-se anos e anos e nunca ninguém se converte. E daí eles falam, mas o povo é duro de coração. O povo é duro de coração, ou será que a graça do Senhor não está operando na vida daquele povo? Porque aquele povo está rejeitando a graça do Senhor. Aquele povo não está orando ao Senhor e confiando no Senhor. Eu ficaria muito entristecido se nesses anos de ministério, pela graça do Senhor, as pessoas não se convertessem. Mas nós temos visto pessoas se converterem no nosso meio, amém? Então, isso é uma confirmação que a palavra do Senhor dá certo, que a palavra do Senhor sendo pregada e vivida, ela vai alcançar pessoas. E eu diria para os irmãos, nós não estamos numa competição de crescimento de igreja, nós não estamos somando números, nós não temos um cartaz na igreja para ver quem está ganhando mais, né? Nós não estamos disputando nada, mas eu digo para os irmãos, talvez, eu não tenho certeza, mas talvez nós poderíamos ganhar muito mais pessoas, se todos nós vivêssemos como o Senhor quer, se nós nos entregássemos não para fazer a obra com o nosso esforço, mas confiarmos no Senhor. Se nós nos interessássemos mais pelos perdidos, se nós nos preocupássemos menos com a nossa aparência, ou com a aparência das coisas que dão certo, se nós vivêssemos mais para o Senhor, se nós nos entregássemos mais para o Senhor, como o servo de orelha furada, não pessoas que cumprissem melhor regras, eu creio que nós ganharíamos mais pessoas. Se não para esta igreja, não tem importância, mas mais pessoas para o reino de Deus, mais pessoas saindo do inferno e entrando no céu. E finalmente,
o apóstolo Paulo ele só recebeu uma recomendação. Não era uma regra, mas era uma recomendação. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Notem então que as pessoas reconheceram que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho correto, era o evangelho da palavra de Deus. E eles falaram: Deus te abençoe, Paulo, continue pregando para os gentios, traga mais gentios para o reino de Deus. Mas Paulo, quando você andar por aí, não esqueça dos pobres, porque os judeus eles se preocuparam muito com os pobres, porque eles andaram no deserto. Eles foram escravos no Egito, e o judeu passou a se preocupar muito com o pobre. Até hoje, o judeu se preocupa muito com o pobre, apesar da fama. Ele ganha dinheiro mesmo, mas ele se preocupa com os pobres. E há maneiras de nós nos preocuparmos com os pobres também, porque Deus tem colocado necessitados na nossa frente. E o que nós fazemos? Ignoramos? Não. Nós também devemos reconhecer isto. Nós deveríamos procurar saber quem é necessitado e ver como nós poderíamos ajudar. Nós deveríamos orar, nós deveríamos nos dispor para ajudar os necessitados de qualquer tipo. E nós deveríamos principalmente cuidar dos necessitados da igreja, primeiros da igreja. Eu não gostaria de saber que há pessoas na nossa igreja passando dificuldade de falta de alimentos, porque não precisa. Nós somos um corpo, nós cuidamos uns dos outros. Não gostaria de saber que há pessoas que no nosso meio estivessem buscando auxílio de pessoas não crentes ou de outros grupos, porque a nossa igreja não cuida dos necessitados. A nossa igreja cuida dos necessitados. Nós somos testemunhas disso. Pessoas necessitadas são cuidadas e Deus nos dá o suprimento para isso. Então, nós deveríamos fazer isso. E se Deus nos coloca necessitados para ajudar, nós deveríamos fazer sem esperar nenhum tipo de reconhecimento e gratidão. Nós não deveríamos colocar a faixa da nossa igreja em alguma ajuda a necessitados para promover o nosso grupo. Não, nós deveríamos ser sinceros naquilo que fazemos. Então nós aprendemos da graça libertadora. A graça libertadora, ela nos liberta dos falsos irmãos e dos falsos ensinos. E a graça libertadora nos liberta de viver de uma falsa aparência, de reconhecimento dos outros. Mas a graça libertadora nos ajuda a viver como servo de orelha furada, totalmente para o Senhor, sem esperar nada dele, mas simplesmente porque Ele já nos amou. Que o Senhor abençoe sua vida, que a sua vida íntima com o Senhor seja uma realidade, que você não busque regras para viver debaixo delas, mas que você busque o Senhor, porque nele vale a pena viver. Ele é o nosso Salvador e Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar nesse instante. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós agradecemos pelo Teu Santo Espírito que nos alcançou. Muito obrigado porque a Tua graça nos libertou. A Tua graça é salvadora, insubstituível, transformadora. E a Tua graça nos liberta daqueles falsos irmãos que querem enganar o Teu povo. A Tua graça nos liberta de vivermos de aparência, para sermos reconhecidos pelos homens. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Se há, Deus, alguém aqui que ainda não foi liberto pela Tua graça, que entenda a Tua palavra, que nunca saia daqui com dúvida daquilo que foi falado. Use-nos, ó Pai, use todos os irmãos desta igreja para alcançar outros para Cristo Jesus. Nós agradecemos pela boa comunhão que nós tivemos aqui, pelos cânticos, pela leitura da Tua palavra e pela mensagem que o Senhor nos dá através da Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
boa semana a todos, que a graça do Senhor acompanhe sua vida.